O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Preletores nacionais e internacional, especializados no Ministério de Ensino. Inscrições pelo site cned.com.br. Informações pelo WhatsApp 21 96452 2990. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. Olá a todos, a paz do Senhor. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da nossa escola dominical e hoje nós vamos estudar a sutileza do movimento dos desigrejados. É um tema atual que nós vamos hoje discorrer e eu quero aí situar nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 10, 19 a 25. Você observa aí o plano de aula, que nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento. E um terceiro, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Bem, pessoal? Pois bem, aí nós temos uma introdução que nós fizemos um pouco mais extensa para situarmos o movimento do desigrejado, entendermos esse movimento que na verdade tem crescido. No livro de apoio eu cito aí estatísticas, mas as estatísticas já estão desatualizadas, porque essas estatísticas que eu cito são do censo, né, de 2010, portanto já são transcorridos aí mais de 10 anos. E naquele tempo, quando foi feita a estatística sobre o movimento que o IBGE identificou como os 100 igrejas, aqueles que não têm igreja alguma ou pertencem a igreja alguma, eles eram 9.200.000 pessoas. Era muita gente já naquele tempo. Hoje acreditamos que essa cifra tem crescido, aumentado muito mais. Portanto, é importante a gente tratar deste movimento dos desigrejados, pessoas que não têm vínculo com a igreja local, pessoas que não estabelece nenhuma comunhão, né, com a igreja, vamos dizer, a igreja física, e essas pessoas são soltas, né, elas mesmas são igrejas para elas. Então a gente precisa entender este movimento, como tratar, né, como até prevenir a igreja. Alguém já disse que as portas do fundo da igreja é maior do que a de entrada. Isso quer dizer que muita gente entra na igreja, mas muita gente também sai da igreja. Aí nós colocamos aí o primeiro ponto, visão e prática do movimento dos desigrejados. Olha, sem igreja, os desigrejados, que os sociólogos identificam como crentes indeterminados, eles são contra toda forma de institucionalismo. Por isso nós colocamos aqui que eles possuem um ensino anti-institucional. Eles acreditam que qualquer igreja institucional, qualquer instituição, no sentido aí eclesiástica, ela é uma marca ou um sinal de apostasia. Na verdade, parte-se do princípio, esses que não têm igreja, que a igreja neotestamentária ela não tinha essa estrutura. Então, há um negacionismo enorme contra toda forma de instituição ou institucionalismo. Nós vamos ver
essa questão mais na frente, que ainda nesta lição, ver o que há de verdade e o que há de erro nisso, e situar dentro do contexto bíblico. Então, o primeiro ponto é esse aí. Eu coloco aí na lição, dizendo o seguinte: na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física, né, e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Nós citamos aí Atos 1, 6 a 14. É verdade, nós vamos encontrar os apóstolos escrevendo e falando dos cristãos que se reuniam em casas. Nós encontramos até no capítulo 12 de Atos, por exemplo, uma reunião de oração na casa de Maria, que quando Pedro é libertado da prisão, ele é levado pelo anjo do Senhor até aquela casa, até aquela residência. E nós vemos ali que a igreja se reunia nos lares. Evidentemente que esse era um contexto, né, que a igreja estava nascendo, e aí daí no primeiro século nós não vamos ver a aparição de templos, né? A questão de templos, a sua presença no contexto eclesiástico, ele é mais tardio, mas isso por razões contextuais. A igreja era uma igreja, vamos dizer, ilegal, não era uma igreja reconhecida, era uma igreja que não tinha o apoio das autoridades, vamos dizer, os governamentais, e era até uma igreja perseguida. Então era uma igreja que andava aí contra toda a estrutura estatal que tinha. Então essa igreja, ela se reunia em lares no início do cristianismo. Depois, há uma necessidade, evidentemente, a igreja vai fazendo casas de oração ou templos nos quais ela vai se congregar. Então, nós vamos falando disso dentro dessa lição. Nós colocamos aqui que esses cristãos estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Nós citamos Romanos 16, 3 a 5, que fala disso. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? É uma pergunta que todo desigrejado deve responder. Tá bom, pessoal? Então, a estrutura arquitetônica hoje é importante, né? O templo congrega o povo de Deus e a gente fica feliz quando vê o povo de Deus como igreja reunida debaixo, né, de um teto, né? Tem um teto para adorar ao Senhor, tá bom, pessoal? Então nós queremos dizer que igreja nesse contexto se diferencia de templo. O templo é uma coisa, uma estrutura arquitetônica, a igreja é o povo que congrega, que busca a Deus até mesmo dentro de um templo ou fora dele. Mas esse ensino dos desigrejados não se justifica, não tem amparo para dizer que não necessitamos de templo, que a instituição não é importante. Colocamos aí também que um desigrejado considera, ele é anticlerical, né? Ele considera o clero como uma forma apóstata, até ilegítima dentro da igreja. Então, se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização, nós dizemos aí, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbítero, diácono, bispo, pastores, etc. Então nós vemos aí uma falta enorme quando se nega uma estrutura, né, vamos dizer, ministerial na igreja, porque a própria igreja primitiva, por mais simples que ela fosse, ela tinha uma estrutura clerical ou organizacional, ela possuía. Nós vemos aí os diáconos, a instituição dos diáconos, nós vemos os apóstolos consagrando presbíteros, né? Nós vemos Paulo falando em evangelistas, nós vemos a Escritura citando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tudo no contexto da igreja, né? Então,
essa estrutura existe. O que nós devemos sublinhar aqui, devemos falar aqui mais na frente, é a questão do organismo, né, que nós vamos falar, da organização. Mas isso é em outro contexto aqui, em outro momento que a gente vai sublinhar. Por enquanto, é importante saber que essa estrutura que tem os ministros do culto, ela é válida, sim, dentro da igreja neotestamentária. O que nós colocamos aqui que, na verdade, os desigrejados buscam? Olha, eu coloco aqui da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica, para a igreja, eles não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. No livro de apoio há um comentário bem mais amplo sobre esse assunto. Na verdade, um desigrejado ele é contra toda forma de liderança, de hierarquia, não aceita ser submisso até receber a orientação de ninguém. Esse é um problema, né, que nós encontramos nos desigrejados. Segundo, a natureza da igreja neotestamentária. Em primeiro lugar, nós sublinhamos aí que a igreja era um organismo vivo. Nesse sentido, ela é o corpo de Cristo, o corpo místico. Aí nós falamos da igreja que está no Brasil, nós falamos da igreja que está nos Estados Unidos, na Europa, na África, em vários lugares e partes do mundo, formada por diferentes denominações. A igreja é formada por diferentes denominações, não necessariamente uma denominação, mas denominações que professam de fato o nome de Jesus, que se regem pelas escrituras sagradas, pela Bíblia, que tem a marca aí do Novo Testamento, formam a igreja. Essa igreja é um corpo místico, embora tenha práticas periféricas que as distanciam ou que são diferentes, mas o núcleo comum dessa igreja, essas igrejas que professam o nome de Jesus, igrejas evangélicas, genuínas, elas formam a verdadeira igreja. Nós estamos aqui sublinhando isso. Então, isso é importante, mostrando a igreja como organismo vivo e espiritual, colocamos aí, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado o desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Está vendo, pessoal? Então, isso é uma verdade, né? Então, nós precisamos sublinhar aí o aspecto a igreja como organismo que ela é. Então, nesse sentido, ela existe fora dos templos, mas não é que ela vai prescindir ou não vai precisar de uma estrutura física, de um templo. A igreja é um organismo, sim. Nós falamos aqui que ela é o corpo místico, ela está em todos os lugares, independentemente dessa estrutura denominacional. Nós temos várias igrejas que nós reconhecemos como evangélicas, os próprios pentecostais, no caso, as Assembleias de Deus, ela vai sair de movimentos aí do próprio cristianismo histórico. Nós vemos as Assembleias de Deus nascendo tanto na América como no Brasil, vindo aí de igrejas históricas. Então, aí, nesse sentido, é uma igreja mística. Mas como organização, ela tem o seu lado também. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização, até no Novo Testamento. Nós vemos aí no Atos capítulo 15, a igreja já reunindo seu primeiro concílio. Os apóstolos reuniram para debater a questão que surgiu com um problema doutrinário por conta dos judaizantes que havia na igreja, um fermento que havia na igreja primitiva. Então os apóstolos se reuniram ali, nós vemos um primeiro concílio, que foi mais ou menos no ano 49,
depois de Cristo, que esse concílio se reúne. E nós vemos esse colegiado apostólico, né? Os presbíteros tomando decisões no contexto do Novo Testamento. Então isso era uma organização. O que nós devemos sublinhar aqui, né, nós colocamos aí que assim como o corpo humano, a igreja também tem a sua organização. Nós colocamos aí que a igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possui seu código doutrinário, Atos 2,42, e disciplinar, 1 Pedro 3,5. Ninguém vivia isoladamente da maneira que queria, Hebreus 10,25. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em Atos 15, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas, veja aí, de natureza doutrinária. Portanto, pessoal, é bem interessante isso aqui, quando nós estamos falando da igreja como organização. O que se deve evitar, evidentemente, é o institucionalismo, né? Que é onde a instituição se torna maior do que o organismo. Isso é um desvio, isso é um desvio, não é uma justificativa para ninguém ser desigrejado. Mas os nossos pioneiros, principalmente os missionários, bem no início do movimento pentecostal, falando aqui no contexto da Assembleia de Deus, eles tinham uma visão organizacional, né, da igreja bem interessante. Eles primavam pela autonomia da igreja. Nós encontramos isso no textos escritos por Gunnar-Vingre, por B.M. Johnson, que era um outro amigo de Vingre. Esses pioneiros pentecostais, eles vinham de igrejas históricas. Por exemplo, Gunnar-Vingre vem da igreja batista, né, no sistema onde a igreja local ela é posta em destaque. Então eles tinham um certo cuidado e zelo para que a igreja não viesse a se institucionalizar e criar um institucionalismo rígido, né, fossilizado, calcificado, que acabasse restringindo as ações carismáticas. Então esse zelo deles é importante a gente observar e procurar ver que isso é uma visão correta da igreja neotestamentária que eles tinham, né? Eu cito aí num trabalho que eu fiz, né, que vai ser publicado, a gente cita uma carta de Gunnar-Vingre sobre a questão da organização da igreja, né? Eles tinham uma organização, mas uma organização aí que de forma alguma tolia a liberdade da igreja local. Isso é importante, né? O B.M. Johnson também eu traduzi e trouxe aqui para nós, nesse trabalho que nós fizemos, textos dele sobre a igreja local. É muito interessante isso para a gente entender o pentecostalismo atual, tá bom, pessoal? No livro de apoio tem um bom espaço reservado a essa discussão. Então você deve buscar nesse livro de apoio aí que vai lhe ajudar, tá bom, pessoal? Terceira coisa, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como uma família de Deus e a igreja como uma testemunha da salvação. Olha que coisa interessante. Então a igreja, na verdade, ela é a família de Deus. Como diz aí a carta aos Efésios, bem-vindo à família de Deus. Então, a igreja é a família de Deus. Nesse sentido, nós colocamos aí que é nesse contexto que acontece a integração do novo crente à igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Olha, pessoal, isso é importante quando a gente fala da igreja, a importância da igreja local. Por quê? Porque muita gente despreza a igreja local. Isso não é novo, a carta aos Hebreus já diz, não deixando de congregar como é o costume de alguns. É na igreja local que os carismas, os dons espirituais vão se manifestar. Não existe manifestação técnica dos dons espirituais simplesmente para atender o gosto ou o prazer de alguém. Não, os dons eles vão acontecer de
acordo com a necessidade da igreja. Veja que Paulo coloca os dons para a edificação da igreja, que a igreja seja edificada. Então, no ambiente onde a adoração, a comunhão, a igreja, a manifestação dos dons, se eles são buscados, são procurados, eles ocorrem naturalmente. Isso é interessante, viu? De maneira sobrenatural, eles ocorrem naturalmente, viu, pessoal? A igreja como a testemunha da salvação. A igreja é essa família de Deus, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Isso é uma carta de Paulo aos Efésios 3:10, que é através da igreja que a multiforme, há uma palavra grega bem interessante, que é polipoikilos, que é essa multiforme, multifacetada, várias formas da graça se manifestar. E como é que ela vai se manifestar? No contexto da igreja. No contexto da igreja local. Então a igreja local é muito importante, a gente trabalhar aí na esfera da igreja local. Eu sou pastor há mais de 20 anos, nesse contexto da igreja local. E é tão importante a gente estar identificado com essa igreja. Então a igreja é uma testemunha da salvação, ela é da família de Deus para divulgar as riquezas do evangelho. A razão da igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo, integração, está na sua missão de pregar a salvação. É um propósito extraordinário, maravilhoso, que é da igreja, tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui com essa reflexão introdutória para que você avance nos seus estudos desse tema interessantíssimo que é os desigrejados, tá bom? E que você fique sempre na igreja do Senhor. Deus te abençoe. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Inscrições pelo site cned.com.br. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.